O presidente Jair Bolsonaro voltou a agradecer o homem do campo, que não desistiu do trabalho por causa da pandemia e garantiu que não esteja faltando comida no prato de todos. A declaração foi feita durante a entrega de títulos de posse de terra. A cerimônia foi na cidade de Flores de Goiás. Os moradores da região receberam mais de 3.300 títulos de terra. Nos últimos 26 anos, é a maior entrega que já foi feita. E antigamente nós víamos o MST invadindo casas. E hoje a gente vê o governo do Jair Messias Bolsonaro entregando casa ao povo. Vocês também vão receber assistência técnica. A Anater está aqui hoje. Juntamente com a Emater do estado de Goiás, governador, nós estaremos aqui também dando assistência técnica para vocês, para que vocês possam produzir, ter renda, eliminar o intermediário, chegar lá na ponta e receber o fruto e o suor do trabalho de cada um de vocês. O presidente Jair Bolsonaro também assinou a autorização para obras de infraestrutura em Goiás e agradeceu a dedicação de todos, principalmente num momento difícil como o que todos estamos passando. Tem uma passagem bíblica no livro de Provérbios que diz que se te mostrares frouxo no dia da angústia, sua força será pequena. O povo brasileiro é cristão, é temente a Deus e sempre enfrentará as adversidades com altivez, porque sabe que na palavra dele a vitória virá. Dizer mais a vocês que são aqui do campo, graças a vocês que não pararam, nós da cidade continuamos sobrevivendo. Se o fique em casa, a economia de vez depois, fosse aplicado no campo, teríamos desabastecimento, fome, miséria e problemas sociais. Parabéns a vocês que não se mostraram frouxos na hora da angústia, como diz aqui a passagem bíblica. A Agência Brasileira de Turismo, a Embratur, foi homenageada com o lançamento do selo para comemorar os 54 anos da agência. Uma cerimônia foi realizada no Palácio do Planalto e contou com a participação do presidente Bolsonaro. Durante o evento, o presidente da Embratur, Gilson Machado, informou que o Brasil receberá um dos 4 escritórios da Organização Mundial do Turismo da ONU. Machado disse ainda que o Brasil é o país que mais tem potencial de recuperação do turismo após a Covid-19. E agora é oficial. O 13º salário deve ser integral para quem teve jornada reduzida. O pagamento integral valerá mesmo que em dezembro o funcionário esteja recebendo menos em função da jornada reduzida. No caso dos contratos suspensos, o período em que o funcionário não trabalhou não será considerado para o cálculo do benefício, a não ser que ele tenha prestado serviço por mais de 15 dias no mês. Trabalhadores com carteira assinada que passaram por redução de jornada conforme estabelecido na Lei 14.020 de 2020 deverão receber o 13º de maneira integral. É o que define uma nota técnica publicada pela Secretaria da Economia do Governo Federal. Aqueles trabalhadores formais que tiveram um contrato reduzido na sua jornada de trabalho, como houve o pagamento de salário mês a mês, esse não será prejudicado na questão do 13º e nem das férias, e terão os seus cálculos feitos como se ele tivesse recebido o salário integral. Já os empregados que tiveram contratos suspensos durante a pandemia recebem de acordo com o tempo trabalhado. Os contratos suspensos, como não houve o pagamento integral do salário naquele mês, como não houve pagamento de salário, aliás, naquele mês, o trabalhador não recebeu nenhum salário e só o benefício, esse tempo de serviço para efeito de 13º e de férias também não será computado. A exceção é para quando o funcionário prestou serviço por mais de 15 dias. Nestes casos, o empregador deverá considerar o mês inteiro na hora do pagamento.
O governo federal orientou que o pagamento das férias não será impactado, ou seja, o empregador deve garantir a remuneração integral de acordo com os meses trabalhados, não de acordo com as horas. Seguindo a mesma regra do pagamento do 13º, apenas os contratos que foram suspensos sofrerão redução no valor. Aquelas pessoas que tiveram o contrato de trabalho suspenso, por exemplo, durante 4 meses, então ao longo de 12 meses ele só trabalhou 8 meses. Então o cálculo do 13º, assim como as férias, eles serão calculados em função de 8 dozeavos, ou seja, a pessoa vai receber o 13º ou as suas férias serão computadas considerando que ele só trabalhou 8 meses. Para os contratos suspensos, não. Vamos supor um trabalhador que ganhava em torno de R$ 1.500, se ele teve o salário reduzido para R$ 1.000, por exemplo, mas na hora de se calcular o seu 13º ou as suas férias, esses cálculos terão que acontecer em cima do salário integral, ou seja, os seus mesmos R$ 1.500, como se nenhuma redução tivesse ocorrido. A nota foi publicada nesta terça-feira com o objetivo de esclarecer dúvidas na lei que socorreu empresários e garantiu empregos durante a pandemia. Mas antes disso, alguns empregadores chegaram a pagar a primeira parcela do 13º, considerando a redução de jornada. Este contador explica que, nestes casos, a empresa tem prazo para corrigir o erro, senão pode sofrer sanções. Para aqueles empregadores que realizaram o pagamento antecipadamente, antes dessa nota técnica, eles ainda têm a responsabilidade de pagar, até a data de 30/11, o valor conforme a orientação da nota técnica em relação à primeira parcela. A nota técnica ela vem esclarecer com base nos regulamentos existentes, onde os contratos suspensos têm uma situação, contratos que tiveram a jornada de trabalho reduzida tiveram uma outra situação. Isso ainda, mesmo assim, ainda traz um certo alívio para o bolso do trabalhador, porque está chegando o final do ano, as situações de ajuste familiar, na situação financeira no seio da família, ela é necessária e o dinheiro estará chegando em bom momento para que as pessoas possam, se por um lado, se preparar para as festas do outro ano, mas para aqueles que precisam investir em algo ou se preparar para a virada do ano, para os compromissos que vem aí, será muito interessante porque terá um rendimento, uma renda extra que será muito bem aplicado naquela situação em que as famílias necessitam. O plenário do Senado aprovou hoje o projeto de lei que regulamenta. Aliás, há uma questão complementar de regulamentação em relação ao pagamento de compensações a estados e municípios devido às perdas de receita provocadas pela Lei Candir, que isentou as empresas de pagarem ICMS sobre exportações. O valor destinado aos entes pode chegar a quase 66 bilhões de reais até 2037. Também foi aprovado o substitutivo, que altera a lei de apoio às micro e pequenas empresas durante a pandemia e autoriza a União a aumentar sua participação do Fundo Garantidor de Operações. Essa será a terceira fase do programa. As duas matérias seguem agora para a Câmara dos Deputados. No mercado financeiro, o dólar fechou a quarta-feira com uma leve alta. A moeda norte-americana subiu 0,13% e encerrou o dia cotada a R$ 5,337 na venda. A legisladora Nancy Pelosi foi reeleita por colegas democratas para conduzir o partido durante a presidência de Joe Biden. A votação foi nesta quarta-feira e a presidente da Câmara de Representantes se disse emocionada e animada para trabalhar com o presidente eleito e a vice Kamala Harris. Ela foi a principal inimiga do republicano Donald Trump no Congresso e, aos 80 anos, se disse emocionada e animada para trabalhar com o próximo presidente americano e a vice Kamala Harris. Estou muito honrada. Até fiquei emocionada com algumas coisas que foram ditas na indicação e em outras indicações, não só pela visão, mas também pelo compromisso, pelos valores demonstrados. Entre os democratas, houve quem sugerisse mudanças nos líderes do partido na Câmara, já que o número 2 Steny Hoyer e o número 3 James Clyburn também estão em vias de renovação.
A votação formal no Congresso para o cargo vai ocorrer em janeiro, após o início da legislatura e pouco antes de Biden tomar posse como 46º presidente dos Estados Unidos. Francisco Sagasti foi empossado ontem como presidente do Peru. A cerimônia ocorreu em uma sessão plenária do Congresso. O engenheiro de 76 anos deve governar até 28 de julho de 2021. Após tomar posse, pediu perdão em nome do Estado às famílias dos 2 manifestantes mortos no último sábado, aparentemente nas mãos da polícia, nos protestos contra seu antecessor, Manuel Merino. Em nome do Estado, les pido perdão a seus familiares e a eles. O novo presidente prometeu que as eleições gerais de 11 de abril do ano que vem, nas quais será eleito seu sucessor, serão realizadas sem contratempos e serão absolutamente limpas. O centrista é o terceiro a ocupar o cargo em 8 dias, um reflexo da fragilidade institucional do país, que passa por uma forte crise política. Muitas graças e que viva o Peru! A instabilidade no sistema elétrico do Amapá ocasionou 3 blackouts na noite de ontem em 13 das 16 cidades do estado. De acordo com informações do Ministério de Minas e Energia, na manhã de hoje, foram quase 60 minutos para que o serviço começasse a ser gradualmente restabelecido até atingir os 80% da capacidade operante antes do novo incidente. Segundo a pasta, o serviço foi interrompido às 20 horas e 27 minutos após o repentino desligamento automático do transformador da subestação de Macapá e da usina hidrelétrica Coaraci Nunes, localizada na cidade de Ferreira Gomes, e depois, às 21h03 e 21h20, enquanto técnicos tentavam solucionar o problema. A Companhia de Eletricidade do Amapá, que é responsável por distribuir a energia elétrica para todo o estado e é controlada pelo governo estadual, disse que o novo problema só foi contornado por volta da 1h da manhã de hoje, mas devido ao sistema de rodízio implementado em razão do desabastecimento que afeta o estado desde o último dia 3, em alguns bairros só houve luz a partir das 4h da manhã. As causas do novo blackout ainda estão sendo apuradas, mas em nota divulgada ontem à noite pela empresa Linhas de Macapá, transmissora de energia, o novo apagão não teve origem na linha de transmissão e não houve nenhum problema no transformador instalado na subestação de Macapá. Já a Eletronorte informou que o desligamento da usina Coaraci Nunes ocorreu em decorrência de um evento externo, provavelmente no sistema de distribuição de energia elétrica. Depois de um incêndio em um transformador da subestação da capital Macapá, no dia 3 de novembro, que ocasionou o desligamento automático nas linhas de transmissão que abastecem a região, a população do estado enfrenta as consequências da falta de energia elétrica pelo 16º dia. E com o novo blackout na noite de ontem, houve protestos em Macapá e Santana. De acordo com a Polícia Militar, 9 manifestações foram registradas entre as 23h30 e 3h da manhã. Apesar da pandemia, os comerciantes de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, estão esperançosos com as vendas de Natal. Tanto que algumas lojas já estão registrando movimento intenso para as compras de fim de ano. A pesquisa de intenção de compra da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas aponta que no país, 54% dos consumidores pretendem presentear no Natal. Há uma queda de 22% em relação ao ano passado, quando a intenção de compra era de 77% do público-alvo. Apesar da queda, o número é considerado bom na atual situação. O número é positivo, diante de uma pandemia, que afetou o mundo inteiro e com o Brasil não foi diferente. Nós sofremos muito, nós perdemos muitos empregos, nós tivemos uma quebra de muitas empresas. A estimativa é que 86 milhões de pessoas devam ir às compras com um gasto total de 38 bilhões e 600 milhões. Em 2019, o consumo foi de 60 bilhões. Os motivos para não comprar seriam desemprego, que corresponde a 24% dos entrevistados, e não ter dinheiro, 22%. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas, aqui em Campo Grande, a situação é diferente que no restante do país. Espera-se vender mais no Natal deste ano que no do ano passado. Nesta loja, realmente o movimento já é intenso.
A expectativa está muito boa, já começou desde o começo do mês, já bombando, tá? Em relação ao ano passado, a gente vem com crescimento. O presidente da CDL explica alguns motivos que levam a acreditar que o comércio da capital vai vender mais neste fim de ano. Acreditamos que aqui em Campo Grande existe uma demanda reprimida, muitas pessoas deixaram de consumir produtos do uso pessoal, como vestuário, calçados, bijuterias, para poder fazer reforma em suas residências, né, para melhorar o espaço físico onde vivem, né? E agora, com essa demanda reprimida, nós acreditamos que ela vai acontecer aí uma grande compra no Natal. O Índice Geral de Preços do Mercado, o IGPM, usado no reajuste dos contratos de aluguel no país, registrou inflação de 3,05% na segunda prévia de novembro deste ano. A taxa é superior 2,92% da segunda prévia de outubro. Com o resultado de hoje, o IGPM acumula a taxa de inflação de 24,25% em 12 meses, acima dos 20,56% acumulados na segunda prévia de outubro. A alta da taxa foi puxada pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede o desempenho do setor do atacado. É que você falou em inflação, Beatriz, eu estava vendo aqui você falando de IGPM, o pessoal em casa deve estar preocupado. Poxa vida, vai aumentar tudo, a inflação vai disparar, vou ter que ter um salário melhor, talvez procurar um outro emprego. Mas vamos falar de trabalho e emprego, que é o que está girando em torno da mente de milhares de brasileiros, principalmente os que estão engrossando a fila do desemprego. Uma boa remuneração é o que todo mundo quer no emprego, lógico, não é? Mas se engana quem acha que isso é determinante na hora de buscar uma vaga de trabalho. Verdade, porque uma pesquisa realizada com 15 mil trabalhadores de 300 empresas do país revela que a possibilidade de subir na carreira é o que motiva as pessoas, mais até do que a necessidade de garantir o sustento. E na hora de escolher o emprego, o que é mais importante para o brasileiro? Possibilidade de crescer na carreira e o salário. Olha, na verdade, o valor do salário, a gente pensa bastante. Se vai crescer profissionalmente ou não naquela área. Mas o primeiro para você é o salário. Quanto você vai ganhar? Seria interessante saber. Crescer na carreira e salário, né? Salário é importante. Eu acho que é o salário e também... Mas aí seria depois o ambiente de trabalho. A empresa a qual eu vou trabalhar e o crescimento. Em tempos de crise econômica e desemprego causados pela pandemia do novo coronavírus, o valor dos salários não é prioridade para o brasileiro na hora de aceitar um emprego. Também se engana que a motivação seja a necessidade de um meio de sustento. A chance de crescer na empresa é a causa principal. É o que mostra uma pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Administração. De acordo com o levantamento, 37% dos entrevistados são movidos pela perspectiva de crescimento dentro da empresa. O valor do salário foi apontado por 20% dos entrevistados. E para outros 17%, a necessidade de trabalhar é o que importa. Cada vez mais, as pessoas querem realmente entregar as suas horas, que no final do dia é isso, né, fazendo algo que faça sentido para elas, que impacte a comunidade, que ajude mais pessoas, né? Então acho que é muito mais nessa linha. E que eu costumo dizer também, quando a gente busca emprego, dificilmente a gente tem um salário lá descrito. O salário vai ser a última coisa que a gente vê numa vaga, num processo seletivo. Se a pessoa está convencida de que aquela cultura, de aqueles valores, aquele tipo de ambiente, pessoas, faz sentido tudo isso para ela, ela vai topar, mesmo eventualmente ganhando menos. A pesquisa ouviu 150 mil trabalhadores de 300 empresas de todo o país. E os entrevistados podiam escolher mais de uma opção. O curioso é que quem trabalha com dinheiro é que deu menos importância a ele. Os funcionários de bancos e instituições financeiras foram os que mais disseram que a chance de crescer na empresa é mais importante do que o valor do salário. Com certeza, uma boa parte já tem seu colchãozinho, né? Já construiu um pequeno patrimônio, já tem alguma coisa ali, uma reserva. E aí, aquela história, por que eu vou continuar aqui trabalhando mais horas, não vou ver meu filho crescer, não vou passar tempo com a minha família? Porque é uma demanda muito grande, né? Uma pressão muito grande. As pessoas querem o tal do equilíbrio, vida pessoal, vida profissional também. Foi o caso da Ana Carolina. Atualmente ela é gerente comercial de uma plataforma de viagens e trabalha na empresa há 1 ano e 5 meses. Ela diz que não trocaria de trabalho
só para ter um salário maior. Para mim, o mais importante é realmente até onde eu posso chegar naquela empresa. Então, entender de fato o meu potencial dentro da empresa, considerando a carreira que eu posso ter ali dentro, o tipo de investimento que essa empresa faz no meu crescimento, né, pessoal, profissional, no final das contas é o que mais importa. A Maíra é especialista em orientação de carreira e ela diz que a pessoa, ao escolher uma empresa, deve buscar um equilíbrio entre as necessidades e a satisfação pessoal. Se realmente aquele lugar você vai ter possibilidade de você se desenvolver, se a filosofia e as políticas da empresa têm a ver com os seus princípios e os seus valores. E se o que você vai receber no final do mês como salário realmente está considerando todo o potencial que você está oferecendo para aquela empresa. Para a especialista, a conhecida frase "dinheiro não traz felicidade" pode valer também para o mundo corporativo. Depende da maneira que nós vemos o dinheiro, qual é a importância que a gente dá. Quando ele supera a nossa saúde, o nosso bem-estar, as nossas relações, nós não estamos fazendo nem bem para o dinheiro, nem ele bem para nós. Decisões equilibradas sempre vão fazer a gente crescer mais. A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou um projeto de lei para taxar as grandes fortunas. O texto agora irá para análise do Senado. A medida busca arrecadar o equivalente a mais de 15 bilhões de reais e foi aprovada por 133 votos a favor, com 115 contra e 2 abstenções, em um longo debate que começou na terça-feira à tarde. O chamado imposto à riqueza, uma contribuição extraordinária uma única vez, foi rejeitado pela oposição da direita. A contribuição vai alcançar entre 9 e 12 mil das pessoas mais ricas da Argentina, país que tem mais de 40% da população na pobreza e cuja economia está em recessão desde 2018. As pessoas envolvidas na taxação vão ser as que têm patrimônio declarado que supere 200 milhões de pesos, o equivalente a mais de 12 milhões de reais. O Brasil, segundo país com mais mortes pelo novo coronavírus, registra um aumento das hospitalizações, o que desperta o temor de uma segunda onda da pandemia, como a que castiga a Europa e os Estados Unidos. Em São Paulo, o crescimento do número de internações na semana passada ocorreu na rede pública e privada. O Censo Covid São Paulo revelou um aumento de 18% no número de internações, tanto na rede pública quanto também na rede do sistema privado. O presidente do Hospital Albert Einstein, Sidney Kleiner, afirmou que, diferentemente do que ocorreu nos últimos 3 meses, o hospital teve, a partir da última semana, um aumento do número de pacientes realizando exames e que tiveram de ser internados. Então nós entendemos que houve, talvez por um excesso de aglomeração há uma semana, 10 dias, uma possibilidade de pessoas mais jovens levarem infecções para suas casas e eles mesmos serem o fator de disseminação e aumento do número de casos. Mas não sabemos se isso vai se manter e vai funcionar como uma segunda onda ou se é uma flutuação de uma curva que está num platô há muitos meses. Depois das quarentenas parciais decididas após o registro dos primeiros casos em fevereiro, a população foi relaxando o confinamento e hoje vive quase normalmente, como se o vírus tivesse desaparecido. E a gente sabe que está num momento onde a população já está muito exausta de cumprir as medidas e que essa subida na curva é justamente devido ao comportamento das pessoas e não nada fisiológico sobre o vírus, então isso preocupa. Nos hospitais municipais do Rio de Janeiro, a taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva chegou a 95% na semana passada. Diante disso, as autoridades locais começam a frear a flexibilização progressiva das restrições. O Brasil já ultrapassou as 166 mil mortes por coronavírus. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, anunciou hoje que as escolas públicas da cidade, frequentadas por mais de 1 milhão de crianças e jovens, voltarão a fechar as portas a partir de amanhã, devido ao avanço do coronavírus. As aulas serão oferecidas apenas de forma remota até novo aviso. A medida é questionada por muitos nova-iorquinos que ressaltam que a taxa de testes positivos nos estabelecimentos educacionais desde sua reabertura em setembro é muito inferior à taxa média da cidade. Outros se perguntam por que fechar as escolas com os danos que representam para as crianças quando é permitido fazer refeições em bares e restaurantes, ainda que com ocupação reduzida.
O prefeito, no entanto, se comprometeu com o poderoso sindicato de professores a fechar os estabelecimentos se a taxa de contágios chegasse a 3% durante 7 dias. Nova York, que foi o epicentro da pandemia do novo coronavírus nos Estados Unidos em abril e maio, registrou mais de 34 mil mortos pela Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, de ontem para hoje, o Brasil registrou 756 novas mortes por coronavírus e 34.091 novos diagnósticos no mesmo período. De acordo com a Universidade Americana Johns Hopkins, o mundo superou 56 milhões 24 mil casos da Covid e mais de 1.345.000 pessoas que morreram vítimas da doença. Os Estados Unidos, país mais afetado em números absolutos pela Covid, ultrapassaram 11 milhões 320 mil casos e somam mais de 248 mil mortes. A Índia tem até o momento 8 milhões 874 mil contaminações e 130.519 vítimas fatais. O Brasil beira a marca dos 5 milhões 912 mil casos de coronavírus e tem 166.669 óbitos confirmados. A França chegou a mais de 2 milhões de casos de contaminação e soma 46.341 mortes. E a Rússia tem quase 1.955.000 diagnósticos da Covid e 33.619 vítimas fatais. Os países do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, manifestaram apoio à candidatura do Brasil para ser membro rotativo do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas em 2022 e 2023. O apoio consta no comunicado da 12ª reunião de cúpula do grupo, que foi realizada nesta terça-feira de forma virtual. O texto conjunto também defendeu a cooperação internacional para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 e a distribuição de forma equitativa de uma vacina segura e eficaz. A farmacêutica Pfizer anunciou que a vacina que desenvolve junto com a empresa alemã de biotecnologia BioNTech tem 95% de eficácia. As companhias buscam agora a autorização para o uso emergencial nos Estados Unidos. O anúncio vem em um momento em que os casos de coronavírus estão aumentando no território americano e em outras partes do mundo. Em um comunicado, a direção da Pfizer destacou a importância da vacina para ajudar a acabar com essa pandemia devastadora. A farmacêutica assegura que a vacina não teve efeitos colaterais graves. O dado divulgado é melhor que os resultados parciais publicados na semana passada, que mostravam mais de 90% de eficácia. Isto significa que 162 membros do grupo placebo do teste contraíram Covid-19, contra apenas 8 no grupo vacinado. O resultado foi registrado dentro dos 7 dias da segunda dose da vacina, que é tomada em 2 doses com 3 semanas de intervalo. O protocolo do teste era avaliar a eficácia uma vez que alcançasse 170 casos nos 2 grupos. Mais de 43 mil pessoas se apresentaram como voluntárias para o teste que começou no fim de julho e que deve prosseguir. Depois de chegar na Nicarágua na segunda-feira como furacão de categoria 5, ontem o Iota foi reduzido à tempestade tropical. O fenômeno deixou pelo menos 2 mortos e deve provocar inundações e transbordamentos de rios até a próxima quinta-feira na América Central. Milhares de pessoas ficaram incomunicáveis e sem abastecimento de água e energia no país após a passagem do fenômeno, que continuou avançando pela América Central, já devastada há 2 semanas pelo ciclone Eta. Após tocar o solo na Nicarágua, o Iota perdeu força e foi reduzido a tempestade tropical, com ventos máximos sustentados de 105 km por hora. De acordo com o Instituto Nicaragüense de Estudos Territoriais, ele seguia rumo a Honduras, onde o exército ajudou na remoção de pessoas de áreas de risco. De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, inundações repentinas e transbordamento de rios devem continuar acontecendo até a próxima quinta-feira em partes da América Central, devido às chuvas provocadas pelo Iota. Na ilha de San Andrés, no Caribe colombiano, o cenário era de destruição total.
com árvores caídas pelas ruas, estradas, casas e comércio destruídos. A passagem do Iota deixou pelo menos 2 mortos, um deles na ilha colombiana de Providência e outro na comunidade indígena panamenha de Ingabe Buglé. A maioria não gosta de ter cabelos brancos, mas a idade pode beneficiar quem é candidato a prefeito de uma cidade com menos de 200 mil eleitores. Se der empate, a decisão não vai para o cara ou coroa. Ganha o mais velho. O Estatuto do Idoso prevê muitos benefícios às pessoas que já comemoraram mais aniversários que outras. Atendimento preferencial, ônibus de graça, desconto em espetáculos culturais e até restituição antecipada do imposto de renda. E desde 1965, o Código Eleitoral prevê que, em caso de empate numa eleição, numa cidade com menos de 200 mil eleitores, será declarado vencedor quem for mais idoso. Às vezes, nem é necessário muita diferença, como foi o que aconteceu em Jardinópolis, em Santa Catarina. Os 2 candidatos a prefeitos têm 50 anos e receberam o mesmo número de votos. Mas a vitória foi de Mauro Risso, do MDB, porque ele nasceu 2 meses antes de Antoninho, do PT. Na cidade de Caloré, no Paraná, os 2 candidatos também receberam o mesmo número de votos, mas neste caso, a idade pesou um pouco mais. Edmilson, do PL, tem 18 anos a mais que Ritinha, do PSD. E em Caraúbas, na Paraíba, o atual prefeito Silvano Dudu, do Democratas, apareceu na foto junto com Nerivan, do MDB, mas no final deu reeleição. O prefeito da cidade tem 52 anos e o candidato MDBista apenas 34. Mais um caso da sorte ser do mais velho. Nestes casos, está na lei. O que não dá para explicar é que ainda apareçam candidatos sem um voto sequer, nem mesmo o deles. Especialistas apontam que estas são candidaturas laranjas, apresentadas ou para o partido receber dinheiro ou para cumprir o mínimo obrigatório exigido como número de mulheres ou negros. Este ano, o TSE encontrou mais de 5 mil candidaturas nesta condição em todo o país. No solo há quase 2 anos, o Boeing 737 MAX foi autorizado a retornar aos céus. As viagens do modelo tinham sido suspensas depois de 2 acidentes em menos de 6 meses. A aeronave não vai voltar a voar de forma imediata em todo o mundo, já que autoridades do setor aéreo de outros países decidiram realizar as próprias certificações. A Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos informou em comunicado que ainda deve aprovar a formação necessária para os pilotos antes de qualquer voo do 737 MAX sobre o espaço aéreo do país. Mesmo assim, o diretor da Boeing, David Calhoun, afirmou que a decisão constitui uma etapa importante. E chegou o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares. Hoje, a palavra está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10. O missionário Soares abriu a live falando do ensinamento deste capítulo para a nossa vida. Diz assim: no dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias na terra que viverem, e as ensinarão a seus filhos. Então vamos entender aqui, para que nós possamos extrair, a essência dessa declaração. O Senhor Deus mandou que o povo ficasse perante ele lá em Horebe. Foi quando Deus desceu naquele monte, o monte fumegava, olha, relâmpago para tudo quanto é lado, o povo temeu tremendamente e pediu que Moisés falasse com eles, não Deus falasse, porque ficaram com medo do que poderia acontecer. Agora, esse dia, o dia que estivesse presente perante o Senhor teu Deus em Horebe, foi feito um ajuntamento por ordem de Deus. Então Moisés falou assim: o Senhor me disse, ajunta-me esse povo. A importância de juntar o povo é um pedido de Deus, e o missionário explica. E nós ajuntamos o povo na igreja. Mas missionário, tem a televisão, para que eu preciso na igreja? Não é o bastante, não. Há uma revelação da palavra que só existe quando o pastor ele está preparado
para dirigir aquela reunião. O povo vai com aquela intenção e Deus vem então abençoa. Jesus disse, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, no meio deles eu estarei. É preciso estar na casa de Deus. E agora uma das perguntas feitas na live de hoje. Missionário, como vencer o medo e saber se eu estou sendo influenciada pela dúvida? Não, o medo é simplesmente você não aceitar. Medo é um demônio. Está aqui na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Onde está esse Timóteo? Cadê você, Timóteo? Eu estou chegando aqui na casa dele agora, que já estou na casa dos Tessalonicenses. Já estou na primeira casa do Timóteo. Timóteo era rico, tinha 2 casas. Então, nós vamos chegar agora na segunda casa do Timóteo. Opa, essa fibra apertada, folhinha apertada aqui, diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, de medo. Aqui o temor é medo, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Então não receba e você não vai ter problema nenhum. E agora a mensagem final do missionário na live desta quarta-feira. Então nós temos que ouvir e aprender o que ele diz, para que possamos temer a Deus, respeitar o Senhor Deus, fazer com que a gente abra a porta com a fé, né? A fé abre a porta, ele se sente agradado com isso, para ele poder operar as maravilhas que ele tem prometido operar em toda a Escritura Sagrada. Há 60 anos, o boxeador Éder Joffre venceu Eloy Sanches por nocaute em Los Angeles e sagrou-se campeão mundial pela Associação Mundial de Boxe. Foi o primeiro título mundial do pugilista que manteve o cinturão até 1965, após a unificação com o Conselho Mundial de Boxe em 1962. Éder conquistaria ainda um terceiro mundial, em 73, daquela vez peso-pena do mesmo conselho. Éder Joffre, hoje com 84 anos. Foi considerado por especialistas da revista The Ring como o melhor pugilista da década de 60, à frente de Muhammad Ali, que ficou na segunda colocação. Olha só, o Éder Joffre, nosso brasileiro,